Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo e agradecemos a Deus por mais essa oportunidade de podermos aqui estar para participarmos desta live, a qual estaremos trazendo aqui uma palavra para a meditação dos amados irmãos. Agora nesta live Almoçando com Jesus, são exatamente 11h56, hoje dia 5/6/2020, e eu quero, através dessa palavra, trazer para a tua vida uma palavra de edificação, uma palavra de ânimo. Hoje eu quero ler aqui no primeiro livro de Reis, capítulo de número 17, e versículo de número 1 em diante. É uma passagem bem conhecida. Nós já falamos sobre, em outras lives, falamos sobre a desobediência de Salomão, que acabou dividindo o reino. Depois nós falamos sobre Asa, dependendo de Deus, e como Deus o abençoou, o guardou, por causa dele andar em justiça e integridade, retidão diante dos olhos do Senhor. E agora, hoje eu quero falar sobre o profeta Elias. Se os irmãos perceberem, nos dois eventos, ali Deus usou profetas para estar falando com os seus servos. No caso de Asa, foi o profeta Azarias, filho de Obed. E no caso ali de Salomão, quando Deus, então, por causa da desobediência, da idolatria de Salomão, Deus usa o profeta Aías para falar com Jeroboão. E hoje vamos falar um pouco sobre o profeta Elias, no capítulo 17, do versículo 1 em diante. Bem conhecida essa passagem, mas diz assim a palavra do Senhor. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Cari, que está diante do Jordão. E há de ser que beberá do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Cari, que está diante do Jordão. E os corvos que lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Os irmãos devem ter, como posso dizer, estranhado um pouco essa versão que acabei aqui de ler, né? Que é a edição brasileira da década de 30. Então, a palavra que era usada nessa versão para o ribeiro é Cari, mas na versão atual é Querite. Então, é a mesma coisa, só que houve, é claro, uma mudança na nossa língua portuguesa, algumas transformações, mas é o mesmo local e tem o mesmo significado. Mas a importância aqui que eu quero trazer nesta tarde é o seguinte: Deus cuida daquele que lhe obedece. Essa é a temática que eu quero trazer nessa manhã. Deus cuida daquele que lhe obedece. Eu quero que os irmãos entendam que nós estamos atravessando dias muito difíceis. Estamos o mundo inteiro, o nosso país e o mundo inteiro está passando por uma crise de uma pandemia
E essa pandemia, ela tem trazido também um caos financeiro, tem trazido também um caos social, a qual nós estamos observando isso, tem trazido um caos de um ambiente não muito favorável às famílias, porque nós estamos observando, vendo notícias, lendo notícias, onde casais não estão se compreendendo, cônjuges tirando a vida um do outro, pais matando seus próprios filhos. Então nós estamos vivendo em um momento muito crítico na história da humanidade e também no nosso país, o Brasil. Mas nós, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, devemos ser resilientes. O que significa isso? Ser uma pessoa persistente, ser crentes que continue firmes, e resiliência significa mesmo que venha as adversidades, a dificuldade, nós não retrocedemos, nós não vamos para trás, mas nós continuamos para frente. E uma coisa que nós devemos trabalhar dentro de nós, algo que nós devemos cultivar sempre, é a nossa fé. Não podemos deixar que a nossa fé seja abalada. A nossa confiança em Deus. A nossa confiança em Deus, ela não está baseada somente no momento quando as coisas estão indo tudo bem, mas nós devemos ter a nossa fé acima das circunstâncias. Devemos ter a nossa confiança em Deus acima das circunstâncias. Confiarmos no Senhor, mesmo onde ao nosso redor tudo esteja um caos, esteja cheio de problemas, mas nós não podemos perder a nossa fé e a nossa confiança no Deus ao qual nós servimos. O capítulo 17, a partir do versículo 1, ela começa assim de uma maneira muito abrupta, porque insere o profeta Elias na história de Israel, sem dizer quem é os seus pais, o que ele fazia antes. A Bíblia Sagrada, ela não nos dá alusão a isso. Só nós sabemos que ele era tibista e Deus o levanta, para estar sendo profeta em Israel, e um grande profeta. Então nós vemos no versículo 1 o seguinte: então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Nós vemos a primeira coisa na vida deste profeta, e por que eu coloquei a temática? Deus cuida daqueles que são fiéis a Ele, aqueles que obedecem a Ele. Então Deus vai cuidar de Elias, porque Elias, ele tinha um zelo pela obra do Senhor, ele tinha um zelo pelas ordenanças de Deus, ele tinha um zelo pelo culto a Deus. No tempo que Deus levanta o profeta Elias, nós vemos que a nação de Israel estava em pecado, estava na idolatria e estavam adorando a deuses dos sidônios. No caso, lá tem Astarote, que era a deusa da fertilidade, e de outras coisas mais. Baal, que seria o marido de Astarote, e também, é claro, foi introduzido o deus Moloque, aonde o culto a esse deus infame era o sacrifício de crianças. Esse deus, quando vamos ver as imagens de arqueologia, era um deus que tinha umas mãos grandes, e essas mãos eram feitas de cobre, e debaixo dessas mãos, colocava-se então os braseiros, as lenhas,
para que pudesse ali gerar fogo, e aquelas mãos então ficavam vermelhas, incandescentes por causa do calor. E na hora de cultuar a Baal, tinha lá os instrumentistas que tocavam o instrumento de uma altura tão alta para que não se ouvisse, os gritos das crianças, porque as crianças eram jogadas vivas em cima daquelas mãos e elas então eram queimadas vivas, oferecidas em sacrifício. Tudo isso estava acontecendo e era abominável aos olhos de Deus. E por isso Deus então levanta o profeta Elias. Mesmo nos dias que nós estamos vivendo hoje, meus amados, dias de caos, podemos literalmente dizer que o mundo está em caos, o nosso país está em caos. Estamos vivendo essa pandemia, ela não veio somente atingir a questão do corpo, de uma doença que pode tirar a vida de alguém, não. Ela atingiu todos os âmbitos da vida das pessoas. Mas uma coisa que me chama a atenção, que mesmo diante dessa calamidade a qual estamos vivendo, as pessoas ainda continuam obstinadas. As pessoas ainda continuam com seus corações endurecidos. As pessoas não querem se voltar para Deus. Muitos parece que já estão se acostumando com o que está acontecendo. Então, nós, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, devemos estar em alerta. Devemos, em nosso coração, cultivar este mesmo zelo que o profeta Elias tinha pela obra do Senhor, pelo culto que deveria ser prestado a Deus, porque no tempo de Acabe, que era casado com uma princesa sidônia por nome de Jezabel, o culto a Deus foi deixado de lado e começaram então a cultuar a Baal, a Astarote e a Moloque. Então, este zelo no coração do profeta Elias, que ardia em seu coração, fez com que ele fosse lá, diante da presença do rei. A Bíblia não nos diz se ele entrou no palácio, a Bíblia não nos diz exatamente onde foi que ele encontrou o rei Acabe. Mas Deus mandou ele até o rei Acabe, e diante do rei Acabe ele profere essas palavras, que não haveria nem chuva e nem orvalho durante os 3 anos e meio, segundo a palavra a qual ele tinha dito. É claro que ele estava se baseando lá naquilo que Deus falou para Moisés. Nós vemos lá Deus falando e transmitindo a lei, e ele lá diz: se vocês se desviarem dos meus caminhos, se vocês me deixarem, se vocês adorarem a outros deuses e não a mim, eu cerrarei os céus, eu não deixarei vir a chuva, para que vocês possam então produzir o alimento para a sua sobrevivência. Ou seja, o profeta Elias estava trazendo a Acabe a sentença que Deus já tinha dado antes, através do profeta Moisés. E ali então ele usa da autoridade, do poder da palavra de Deus, para trazer então ali a sentença sobre o povo de Israel. Agora, o que me chama a atenção, 2 coisas para mim poder encerrar. Continuando nessa questão de que as pessoas estão obstinadas, corações endurecidos, nós, a Igreja do Senhor Jesus, não podemos permitir que isso nos atinja também. Não podemos nos permitir agirmos como essas pessoas que não são cristãs, essas pessoas que não têm esperança, essas pessoas que não conhecem realmente a palavra de Deus. Nós devemos, como o profeta Elias, ter este zelo dentro do nosso coração, no nosso espírito, arder como fogo ardente dentro de nós, pela obra do Senhor, pelo Evangelho de Cristo Jesus, por aquilo que Deus fez por nós, e anunciarmos a tantos quanto podemos anunciar, orar pelas pessoas. Deus tem me permitido
pela sua misericórdia, tanto em Flórida como em Adamantina, em algumas empresas que eu chego e conheço os donos das empresas, ali chego e eu então trago uma palavra rápida de evangelismo e peço permissão para orar e oro por eles e eles agradecem a oração, mas o objetivo mesmo é ganhar elas para Jesus Cristo. Mas a questão é que nós não podemos perder o foco, nós devemos continuar dentro da chamada que Deus nos chamou, que é ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Eu quero dizer para você, meu amado irmão, que os dias que nós estamos vivendo hoje, ela não é diferente do tempo que Jesus Cristo vivia. No tempo de Jesus, vamos dizer assim, a enfermidade que se compara ao coronavírus hoje, e naquele tempo não existia cura, se chamava lepra. Não somente lepra, diz a Bíblia Sagrada que tinha muitas pessoas coxas, pessoas que não conseguiam andar, pessoas cegas, pessoas surdas, muitas pessoas leprosas e, é claro, pessoas possessas por demônios, oprimidas, famintas. Ou seja, o mundo que Jesus Cristo encontrou quando ele encarnou e começou seu ministério não se difere do mundo que nós estamos vivendo hoje. São os mesmos problemas. A única diferença é que a civilização, ela simplesmente evoluiu quanto à ciência e outras coisas mais. Mas os problemas dos seres humanos continuam os mesmos que nós encontramos em Gênesis, o mesmo que nós encontramos no Velho Testamento ou no Novo. O rótulo pode ter mudado, mas o produto continuou mesmo dentro do pacote. Mas eu quero dizer para você que nós devemos ter este zelo pela obra do Senhor, este zelo por Deus, a vontade de querer ter mais intimidade com Deus, buscar a Deus em oração, em jejum, e estarmos prontos e preparados para enfrentarmos com coragem. Veja bem, Elias não temeu ao rei Acabe, não que ele estava ali, vamos dizer, desacatando uma autoridade. A Bíblia nos ensina a nós obedecermos a autoridade, mesmo que a não ser até que essa autoridade não venha interferir na nossa fé e obediência a Deus. Então, Elias, ele não se acovardou diante daquela situação. Ele então proclama o juízo de Deus. Agora, como hoje, que eu já falei, é interessante, 3 anos e meio sem chover sobre a terra e nem orvalho caía. Mesmo assim, o rei Acabe, a rainha Jezabel, os seus 450 profetas de Astarote e os 400 profetas de Baal e todo o povo de Israel estavam obstinados, estavam com os corações endurecidos. E o que me chama a atenção, porque mais lá na frente, outro dia eu vou falar sobre isso, nós vamos ver que Elias ele vai dizer, escolhei hoje a quem quereis servir. Era como se o povo também estivesse culpando Elias do que estava acontecendo. A mente deles estava aprisionado pelo pecado, estava aprisionado pela vida que eles estavam vivendo como as nações pagãs, não obedecendo a palavra de Deus e simplesmente não se arrependendo nem se voltando para Deus e culpando o profeta Elias. Então a primeira coisa é, devemos ter este zelo dentro do nosso coração. E eu quero encerrar hoje com o segundo tópico, que está no versículo de número 2 ao 4, que diz assim: depois veio a Elias a palavra do Senhor dizendo, sai daqui, vira-te para o oriente, ou vai para a banda do oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Cari ou de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro,
e eu tenho dado ordem aos corvos que ali te sustentem. Então veja bem, nós vemos aqui o Senhor Deus cuidando do seu servo. Eu quero que você entenda isso nesta manhã. Deus cuida daquele que é fiel a Ele. O rei Davi, ele diz no Salmo assim: fui moço e agora estou velho, mas nunca vi um justo padecer o pão e a sua descendência mendigar. Veja bem, a palavra justo, dentro do critério de que o rei Davi estava falando, era uma pessoa que obedecia a Deus. Era uma pessoa que se esforçava em fazer a vontade de Deus. Toda vez que você encontrar a palavra justo no Velho Testamento, está ligado a uma pessoa que buscava fazer a vontade de Deus, andar em justiça diante dos olhos de Deus, andar em fé diante de Deus, andar em integridade diante de Deus e em obediência à palavra de Deus. Então, o rei Davi está dizendo que o justo, aquele que obedecia, aquele que cria, aquele que fazia o que Deus queria que ele fizesse, aquele que guardava a palavra de Deus, nem ele, nem a família dele, e não descendente dele, mendigaria o pão, porque Deus sustentaria a eles, né? Isso está no Salmo 37 e o verso 25. Então veja bem, Elias, ele pelo zelo, pelo culto a Deus, pela palavra de Deus, por Deus, não que Elias estava defendendo Deus, porque Deus não precisa que ninguém defenda ele. Deus quer pessoas que obedeçam a ele. Eu vou refrisar novamente. Deus não precisa de ninguém que defenda ele. Deus precisa e quer pessoas que obedeçam a ele. Então, Elias, pelo zelo no seu coração, em querer fazer a vontade de Deus, vai até o rei Acabe e profere a sentença de Deus. Mediante isso, Deus o manda ir ao ribeiro de Querite, porque ali ele ordenaria que os corvos fossem alimentá-lo de dia e de noite. Então, o que eu quero dizer para você nesta tarde, que se nós obedecermos a Deus, obedecermos a sua palavra, estarmos diante dele, fazendo a sua vontade, aleluia, tenha plena certeza que Deus estará cuidando de você. Deus estará cuidando da sua casa, Deus estará cuidando da sua família, Deus estará cuidando da sua vida, aleluia. Deus estará provendo o que você precisa, se você obedecer a palavra do Senhor, se você for fiel a Deus. Acabe, Jezabel, a rainha, os sacerdotes, o povo de Israel, eles estavam sendo infiel a Deus, tanto no culto, como também quanto em tudo. As ofertas, o dízimo que era para ser levado à casa do Senhor, eles estavam oferecendo a demônios, porque Baal, Astarote, Moloque, e mais ainda, a Bíblia Sagrada diz o seguinte, que os filhos são herança do Senhor para a nossa vida. Isso está lá no Salmo 127. Agora imagine o povo de Israel, a situação que chegou, pegar os seus filhos, herança de Deus para a sua vida, e oferecerem a demônios. Estava uma calamidade, estava um caos espiritualmente, em todos os âmbitos, a situação de Israel. Mas se eu e você formos obedientes ao Senhor, acreditarmos, crermos em Deus, não perder a nossa fé, não permitir que o fervor dentro do nosso coração
paire de arder, porque muitos crentes estão, infelizmente, se descuidando disso, e a frieza vai entrando dentro do coração. Não permita isso, mas que o fervor continue dentro de você, e seja fiel a Deus em tudo, e Deus estará abençoando a sua vida. Eu não estou falando somente de dízimo e oferta, eu estou falando do seu momento com Deus, de meditar na palavra de Deus, de orar, de ler a palavra do Senhor, de estar na presença de Deus, de ser íntegro e fiel em todas as suas atitudes e ações, fazendo como Asa fez. Eu gostei deste versículo, diz a palavra do Senhor, e Asa fez o que agradava a Deus, andou em retidão, justiça e integridade diante dos olhos de Deus, e isso agradou a Deus. Que nesta tarde você possa guardar esta meditação. Primeiro, não perca o fervor do seu coração quanto ao que deve se fazer para Deus. Segundo, Deus cuida daquele que lhe obedece. Deus cuidou de Elias. Deus guardou Elias. E que eu e você possamos, a exemplo de Elias, fazer a mesma coisa, e Deus estará certamente conosco. Eu quero dizer a você que Deus tem propósito e plano na nossa vida. A Bíblia Sagrada, ela diz o seguinte, que Deus estará conosco. Ou seja, o salmista, lá no Salmo 23, a gente esquece daquele verso assim, que diz: ainda que eu venha andar pelo vale da sombra da morte, eu não estarei sozinho, porque eu sei que tu, Senhor, estará comigo. Guarde essa palavra, que Deus, se nós formos fiel a Ele, seja qual for o momento da nossa vida, aqui na terra ou passando dessa terra para o paraíso, sendo fiel, Deus estará conosco. Deus nunca nos deixará sozinho. Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Senhor Deus, eterno Pai, querido e santo e poderoso que está no céu, aqui estamos diante da tua presença e apresento, Senhor meu Deus, o teu povo, a tua igreja. Eu peço, Deus, a tua bênção sobre a vida dos teus servos. Ajuda-nos, Senhor, como profeta Elias, ó Pai, tendo um fervor dentro do seu coração, um zelo pela tua palavra, um zelo pelo teu culto, um zelo pela obediência à tua palavra, Senhor, um zelo para andar em integridade e em justiça e benignidade, ó Pai, em obediência diante de ti. Ajuda-nos, Senhor. Pai, guarda-nos, livra-nos de todo mal. Pai, eu quero usar as palavras do teu Filho, Jesus Cristo, na oração, a qual ensinou os discípulos: livra-nos do mal, livra-nos, ó Deus amado, de toda seta do maligno, contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família, Senhor. Pai querido, abençoa os lares, abençoe cada família. Eu repreendo, meu Deus amado, todo desânimo. Eu repreendo, meu Deus, toda síndrome de pânico, toda ansiedade seja repreendida no poder e na autoridade do nome de Cristo Jesus. Senhor, todo mal, toda enfermidade, Deus amado, eu repreendo agora e profetizo a bênção, eu profetizo a vitória, eu profetizo, Senhor, meu Deus, as tuas mãos estendidas sobre estes lares, sobre estas vidas, ó Pai querido. Ó Senhor amado, esteja conosco para que nós possamos ser
resilientes diante de Ti, não venhamos andar para trás, mas continuarmos firmes até nos alcançar, Senhor, o objetivo, que é estarmos contigo. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, abençoa a cidade onde nós moramos, Senhor meu Deus. Em nome de Cristo Jesus, eu te peço e te agradeço, meu Pai, nesta tarde. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês. E convido você a estar conosco hoje às 17 horas na nossa campanha de oração, onde estaremos orando, onde nós estaremos louvando a Deus e ouvindo uma palavra pastoral para edificação da nossa vida. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.